Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação e sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Meu nome é Ricardo, sou gerente técnico especialista de produtos de I/O na Beckhoff Brasil. Hoje apresentaremos a nossa tecnologia e dispositivos para o EtherCAT P, que é o Power over EtherCAT, e suas principais vantagens. Nossa apresentação deve durar aí a cerca de 45 minutos. Muito bem. Durante a apresentação, caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvida, elas podem ser feitas via chat, que aí no webinar é nesta área aqui de perguntas, tá? E elas serão respondidas no fim da apresentação, tá? Ou através dos e-mails cadastrados. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a Beckhoff, né? A Beckhoff é uma empresa de automação fundada em 1980 que desenvolve e comercializa tecnologia de ponta, com um controle universal e aberto para a solução de automação utilizadas mundialmente numa ampla variedade de diferentes aplicações. A gama de produtos se divide em 4 pilares dentro da Beckhoff. Os IPCs, que são essa linha aqui de Panel PCs, Embedded PCs. A linha de I/O, que são os módulos de entradas e saídas, analógicos, digitais. A linha de Motion, né, servo driver, servo motores. E a linha de software, que é a nossa plataforma TwinCAT. Nesse webinar abordaremos a linha de I/O. Em especial, iremos falar sobre o EtherCAT P. A tecnologia EtherCAT P, um único cabo levando alimentação e comunicação ultra rápida EtherCAT. Ok? Antes de falarmos do EtherCAT P propriamente, devemos conhecer um pouco sobre o que é o EtherCAT e suas vantagens. A rede EtherCAT, desenvolvida pela Beckhoff, já se tornou um padrão na automação industrial, graças ao uso da Ethernet como base de comunicação e sua funcionalidade, on the fly. Os frames de dados fluem entre os nós, de forma que as leituras e escritas de informação são processadas no mesmo frame, melhorando consideravelmente a utilização da banda de rede e a velocidade de resposta. Bem, o EtherCAT, né, que na verdade vem da palavra Ethernet for Control Automation Technology, tá? Funciona em alta velocidade e eficiência, porque mensagens EtherCAT passam pelos nós como um string único e são processadas individualmente por cada nó ou escravo em um processo conhecido como on the fly. Esse processo também permite flexibilidade na topologia e sincronização incrível. Aqui nós apresentamos aí como que esses frames fluem por cada módulo de I/O a partir do mestre ou do controlador, né? Para uma melhor compreensão sobre os processos de transmissão on the fly, que é justamente este frame, apresentaremos agora uma animação, né, de forma didática, o funcionamento entre cada escravo ou módulo EtherCAT. O mestre EtherCAT envia um frame que passa através de cada nó, de cada módulo. Cada escravo EtherCAT lê e escreve os dados no mesmo frame durante a passagem desse frame. Os tempos de atraso são inerentes à propagação apenas do hardware. Cada escravo desse tem um chip e este chip processa a leitura ou inserção desses dados durante a transmissão do frame. Assim, podemos obter tempos de atualização de 30 microsegundos para 1000 módulos de entrada e saída distribuídos na rede. Então, é uma
rede extremamente rápida, por isso que faz tanto sucesso. Assim, graças à flexibilidade, velocidade de comunicação e características avançadas de sincronismo e topologias livres, o EtherCAT se tornou a plataforma de integração entre os sistemas mais modernos de controle e, quando necessário, a integração de sistemas legados, tais como Profibus, Profinet, Kenopen, Ethernet IP e por aí vai. Portanto, um sistema de I/O para todos os tipos de controladores. Muito bem. Topologias em linha, estrela ou árvore são suportados pelo EtherCAT, convertendo todas as configurações em um bus único e em linha com centenas ou milhares de nós. Hoje vamos abordar justamente dessas propriedades da rede EtherCAT, que é o EtherCAT-P, né? E abordaremos dentro da solução EtherCAT. Ok, então o que é o EtherCAT-P, né? O EtherCAT-P é a evolução da rede EtherCAT juntando energia e comunicação num único cabo. Então, módulos, né, como esses IP65, IP67, eles precisam de tomada de alimentação e mais a comunicação de rede. Então, nós temos dois cabos, onde eu tenho as tensões US e UP para alimentação, tanto da parte de campo quanto da eletrônica desses módulos, e mais a comunicação EtherCAT. O que foi desenvolvido com o EtherCAT-P foi justamente unir essas duas tecnologias, né, esses dois elementos, em uma única tecnologia, que é um único cabo, o EtherCAT-P, né, onde nós temos aí a transmissão e a tensão US e a recepção, a tensão UP, levados ao campo, né, aos dispositivos EtherCAT. Muito bem? Todas as principais características do EtherCAT são mantidas no EtherCAT-P, tais como a topologias diversas, sincronismo, velocidade on the fly, com a principal vantagem de usarmos apenas um cabo, levando alimentação e comunicação. Os outros aspectos de otimização na aplicação do EtherCAT-P é a alimentação distribuída nos dois pares, o TX e RX, sendo a alimentação US, indicada aqui, ou TX, é utilizado pelo módulo de sensores, e a alimentação UP é utilizada como fonte para as cargas de saída ou atuadores. Desta forma, tá, neste cabo, permite que a gente possa alimentar os dispositivos em 24 volts, com até 3 amperes em cada um dos pares. Assim, topologia como as apresentadas permite uma redução significativa do número de cabos e no espaço exigido em máquinas. Sensores, atuadores podem ser interconectados ao controle de CPU através de cabos menores, muitas vezes sem a necessidade de adição de mais fontes de alimentação. Características dos módulos IP67 fazem com que a instalação e uso desses módulos não necessite de confinamento em painéis elétricos, colaborando ainda mais para a redução de espaço. Então aqui a gente tem uma visão geral, onde o controle tem a comunicação em EtherCAT convencional, né? Através desses módulos que nós vamos apresentar, é derivado o EtherCAT-P, e em boas partes dos painéis na máquina, não é necessário a alimentação de 24 nesses subpainéis, nesses submódulos, sendo apenas um único cabo levando alimentação e comunicação aos dispositivos nesses painéis ou subpainéis.
A família de módulos com tecnologia EtherCAT-P conta com módulos de entrada e saída digitais, analógicos ou motion, tanto com um grau de proteção IP67 como IP20. A imagem aqui apresenta alguns módulos para a família IP67, conhecida como EtherCAT Box, e tendo conexões M8, M12, Sub-D ou DB25 para a conexão de campo. Como dispositivo de duas tecnologias complementares, o EtherCAT-P e EtherCAT normal, os cabos e conectores apresentam pequenas diferenças para evitar erros na montagens ou uso indevido entre essas tecnologias. Aqui nós vemos os conectores M8 da comunicação EtherCAT em verde ou em vermelho. Tá? Isto já é uma forma da gente diferenciar um sinal EtherCAT convencional do nosso sinal de EtherCAT-P, ou seja, um sinal de EtherCAT com alimentação junto. Tá? Esse é uma das formas. Além disso, a própria pinagem do conector, tá? Que é codificado em P, né? É o M8 P-coded, para impedir qualquer conexão errônea de um cabo EtherCAT normal em um dispositivo EtherCAT-P ou vice-versa. Ainda na linha do IP67 ou EtherCAT Box, temos os módulos extremamente compactos em EtherCAT-P, com largura de 30 mm, né, altura de 86 mm e profundidade de 22 mm, permitindo ainda mais a redução de espaço em máquinas e dispositivos. E são módulos com fator de forma extremamente compacto, permitindo a entradas digitais, analógicas, a parte de junção, tá? Extremamente compacto. O outro detalhe é justamente com os conectores, né? Como eu já mencionei, tá? Os nossos conectores em EtherCAT-P, ele é P-coded, né? M8. Aqui nós notamos que a própria pinagem está alinhada de forma diferente, então se torna impossível conectar uma tecnologia na outra e vice-versa, mesmo essas tecnologias sendo completamente compatíveis entre si. Não só módulos em IP67, como eu acabo de apresentar, né, estão disponíveis em EtherCAT-P, mas também temos os módulos em IP20. Esses módulos são os acopladores EK1300 ou 1300, este módulo, o 1310, este módulo que é o acoplador, e o EK1322, que é o módulo de junção. Com esses módulos, podemos contar com todo o portfólio de terminais IP20, ou módulos em IP20, a linha EL, usando a tecnologia EtherCAT padrão. É claro que para interligarmos todos os nossos dispositivos em EtherCAT e EtherCAT-P, contamos com um grande leque de acessórios e cabos dedicados à tecnologia, que facilita a montagem e a interconexão dos módulos e conjuntos. Iniciaremos pela apresentação da nossa linha de cabos e conectores certificados para a comunicação EtherCAT-P. Um dos primeiros produtos que destacamos são os conectores e cabos ENP e ECP, tá? Para diferentes aplicações e capacidades de corrente. As siglas ENP e ECP representam os cabos EtherCAT sem potência ou EtherCAT com potência. E para essa linha de produto, identificamos-as como OCA, que é o One Cable Automation. Nossa linha possui desde conectores M8,
identificados aqui, para 3 amperes, passando pelos conectores B12, com capacidade de 12 amperes, até os B40, com capacidade de 64 amperes. Os cabos e conectores foram desenvolvidos para proporcionar uma blindagem eficiente dos sinais de comunicação e isolamento total das tomadas de potência e a parte de energia, permitindo assim o uso em um único cabo. Aqui a gente nota um detalhe, né, que é a comunicação Ethercat-P associada num cabo B40, né, onde nós temos aqui a comunicação em Ethercat-P e nas tomadas maiores a passagem de energia. Os nossos cabos são todos com malha, né, e a própria estrutura do conector já permite uma continuidade dessa malha e uma blindagem entre o sinal de comunicação e o sinal de potência. Em destaque, temos os conectores ECP e ENP. Basicamente, o módulo ECP, ou Ethercat sem potência, tá? Desculpe, o ECP é com potência, temos a comunicação em Ethercat e contatos adicionais para a condução de energia extra aos dispositivos finais, sejam eles painéis elétricos, motores ou mesmo demais módulos do Ethercat-P. Já o segundo módulo ENP, está aqui, é o Ethercat sem potência. É indicado para conduzirmos comunicação não Ethercat-P e energia. A comunicação, nesse caso, pode ser tanto Ethercat como Ethernet em um único cabo, juntando potência e comunicação. Observamos as diferenças entre os dois modelos, intencionalmente projetados para facilitar as montagens e eliminar erros nas conexões. Aqui nós notamos que um conector ECP tem a parte de comunicação em Ethercat-P, identificado como vermelho, né? E eles são complementares, onde eu tenho fêmea e macho, e a parte de potência é igualmente colocada. Quando nós estamos falando na tecnologia ENP, Ethercat sem a potência, o Ethercat-P aqui, né, não tem, na verdade é o Ethercat convencional, ou mesmo Ethernet, ou qualquer outra rede baseada em Ethernet, pode trafegar junto com o cabo, tá? Nós temos o complemento, ou seja, do lado da comunicação do conector nós temos o conector macho, a parte de potência é fêmea, e o seu oposto, né, o seu complemento, é fêmea e macho. Assim, a inversão desses cabos se torna impossível, evitando aí os erros de montagem. Muito bem. Além das cores e inversões entre os conectores macho e fêmea, no cabo OCA, que é o One Cable Automation, né, que a gente acabou de apresentar, eles também são fornecidos com modificações mecânicas, que variam de 2 a 3 posições, dependendo do tamanho do conector. Além disso, temos anéis coloridos que facilitam a rápida identificação da interligação de cabos machos e fêmeas. Nossa preocupação é sempre facilitar as montagens, eliminando possíveis erros. A identificação mecânica é justamente estas posições no próprio conector B12 ou B17, B40. Então, essa representação é onde está o alinhamento, né, entre o macho e fêmea. Então, é impossível encaixar um conector alinhado aqui para a direita com um alinhado na horizontal. Tá? Quanto às posições 2 ou 3, vai depender muito do tamanho desse conector. Né? Então, como por exemplo, um B12, nós temos
conectores posicionados mecanicamente em duas posições. Já um B17, que é um conector maior, nós podemos ter até 3 posições diferentes. As marcações são anéis que a gente pode ter no corpo do cabo. Muito bem. Os cabos montados e flanges para instalação em painéis também estão disponíveis em nossos catálogos. Uma linha completa de cabos e acessórios à disposição dos fabricantes de máquinas, integradores de sistemas e demais clientes. Aqui nós vemos justamente os conectores, né, montados em flange, já com os cabos montados e pontas abertas ou terminados com conectores, tá? Tanto para a linha de ECP quanto ENP. Muito bem. Para aplicação prática do Ethercat P em relação à tecnologia Ethercat padrão, utilizando módulos IP67 ou IP20, devemos considerar no dimensionamento as distâncias entre esses módulos e as cargas envolvidas. Certo? Então, aqui temos a conversão. E por que devemos considerar as distâncias? Bem, sabemos que a transmissão de corrente em um cabo ela é afetada pela resistência ou resistividade desse cabo. Ou seja, para uma corrente contínua que irá percorrer esse cabo, temos uma queda de tensão proporcional à distância do cabo. Portanto, segundo a norma IEC 61131.2, um dispositivo alimentado em 24 volts deve operar entre 20,4 volts até 28,8 volts, representando aí menos 15% até mais 20% da tensão nominal, 24 volts. Com essa informação, a bitola do cabo, podemos estimar com precisão a distância máxima entre os dispositivos. Então, a matemática envolvida para a queda de tensão em um cabo é expressa pela equação básica aqui apresentada. Essa equação estabelece que a queda de tensão do cabo será dada pela resistividade, o comprimento, a corrente e a seção, a área desse cabo. Com isso, para um cabo de 22 AWG percorrido por uma corrente de 3 amperes, e considerando os limites de tensão máxima e mínima, segundo a norma, né, IEC 61131.2, nós pegamos ou obtemos, né, distâncias, tá, considerando 3 amperes, cabo de 22 AWG, né, para a tensão mínima 12 metros e considerando 28,8 volts, chegamos em 28 metros de distância para 3 amperes nesse cabo. Muito bem, aqui nós temos uma visão geral da queda de tensão dos cabos em relação às distâncias ou comprimentos máximos de cabos, tanto em 22 AWG quanto 24 AWG. E, no geral, né, cabos um pouco maiores, com mais cobre, alcançamos distâncias maiores. E cabos menores, né, com menos cobre, distância um pouco menor. Aqui nesse gráfico a gente nota, tá, para meio ampere, 1 ampere e 3 ampere, aplicando justamente a equação apresentada anteriormente, né, nós temos as curvas características em relação à queda de tensão do cabo para cada corrente. Então nós vemos aqui, né, a queda dependendo se é meio ampere ou se eu tenho 3 amperes, a queda é mais abrupta, dentro da faixa de trabalho dada pelo IEC 61131.2. Para cabos maiores, né, com área maior, a gente consegue chegar às distâncias maiores. Por exemplo, 3 amperes, AWG 22, a gente alcança aqui na tensão máxima os 28 metros, como informado anteriormente. Ok, muito bem. Todas essas considerações parecem muito complicadas para aplicar a solução Ethercat P. Não é verdade? Mas não se preocupem com isso.
pois na realidade é bem mais simples do que parece. A Beckhoff possui ferramenta de software integrada na nossa plataforma TwinCat para verificação e validação da topologia e das distâncias máximas permitidas, facilitando o uso e dimensionamento de todos os sistemas, como apresentado aqui. Tendo uma configuração, por exemplo, dentro do nosso sistema, uma configuração com módulos EPP, que é o EtherCAT Box, né, em EtherCAT-P, a gente tem uma aba no sistema chamada EtherCAT-P. Nessa janela identificamos a corrente de consumo dos módulos nas fontes US e UP. Essas informações é dada pelo próprio módulo, ou seja, dentro dos arquivos ESI, tá, que é os arquivos descritores do módulo, ele já traz o consumo de cada módulo, facilitando ainda mais a aplicação disso. Nós informamos o tipo de cabo que nós estamos considerando para interligar esses módulos e o comprimento que nós teremos entre cada uma das unidades. Informamos a carga, o tipo de carga que nós estamos considerando, né? E checamos o sistema. Quanto a essa carga, uma rápida explanação aqui, é o tipo de controle. SW Regulator, na verdade, é com carga de alta demanda, então são aqueles relés ou alguns contatores ligados ao módulo. Tá? LDO é o uso de sensor de baixo consumo, então sensores de proximidade ou algum tipo de sensor que tem baixo consumo de energia. E o resistor, aqui, é cargas com comportamento de componente passivo, realmente resistivo, ligado a cada um dos módulos. Então, nós podemos escolher informar ao sistema que tipo de carga, além do valor desta carga. Uma vez checado o sistema, né, a configuração e as distâncias, nós temos uma tela, onde esta tela representa a tensão em vários pontos, dada as distâncias envolvidas, né? E a indicação em vermelho representa que naquela topologia adotada não atenderá à norma. Então, nós temos que replanejar as distâncias ou envolver alguns outros módulos para compensar o sistema. Mas tudo isso de forma simples, sem a necessidade de eu ficar calculando manualmente todas as considerações da resistividade envolvida por cada um dos módulos ou cabo. A versatilidade de configurações e uso de produtos EtherCAT-P, ou OCA, é imensa. Um exemplo prático de aplicação com nossa solução de cabos e conectores ENP, que é o EtherCAT sem a potência, né, está aqui representado. Nesse exemplo, temos 4 conjuntos de painéis auxiliares. São esses conjuntos usando a EtherCAT convencional em IP20. E um painel principal, tá, a distância de 10 metros desses painéis, do primeiro painel e depois cada um a distâncias de 5 metros. Mantendo todas as fontes de energia e comunicação no painel central e usando nossa solução de cabos de conectores ENP B12, temos como levar a tensão 24 a todos os demais painéis auxiliares, juntamente com a comunicação EtherCAT convencional, sem a necessidade de adicionarmos uma fonte de alimentação em cada um desses painéis. A alimentação vem do painel principal a cada um dos painéis auxiliares. Essa solução possibilita a diminuição do espaço em painel por 2 principais razões.
O espaço físico ocupado pela fonte de alimentação não é mais necessário, e a redução da potência dissipada dentro desses painéis. É um elemento a menos. Então, o tamanho do painel se reduz, consequentemente, a solução geral é reduzida. Assim, aplicando as soluções de cabos e dispositivos da tecnologia EtherCAT-P, podemos ter sistemas e máquinas mais compactas. Essa ilustração demonstra um exemplo de aplicação com nossos cabos e dispositivos de ES distribuído na máquina. Então, aqui em destaque, nós temos em determinados pontos deste sistema, dessa máquina, né, os IP67. Vemos em destaque aí, né, também os motores AMP8000 com cabo único. E destacamos ainda a possibilidade de usar o ENP, levando tensão e comunicação num painel PC ou num control cabinet, né, à distância, tá, com um único cabo ENP. Até mesmo protocolos, né, como eu já mencionei anteriormente, Ethernet, Profinet, Ethernet IP, por aí vai, tá? Pode fazer uso dos nossos cabos em ENP. Máquinas desenvolvidas com o conceito do EtherCAT-IP e módulos em EtherCAT Box possibilitam maior integração de pontos de ES em um menor espaço, reduzindo espaço em calhas. Aqui nós vemos um exemplo, né, de configuração e montagem de uma máquina. Tá? Essa máquina é de origem suíça, tá? E é uma máquina de papel de corte preciso. Ela tem 21 eixos, servo-eixos comandados, né? E processa aí 50 folhas por segundo com 6 cortes. Então, é uma máquina extremamente versátil e compacta, onde nós observamos uma redução considerável de cabos na sua calha e da própria distribuição desses módulos, sem a necessidade de painéis confinando todos esses elementos e dispositivos de entrada e saída. Bem, diferentes tipos de máquinas são atendidas pela tecnologia EtherCAT-P, sejam pelas necessidades de alta quantidade de I/O ou pela flexibilidade da topologia ou pela modularidade. Então, sistemas manipuladores, muitos sinais de entrada normalmente, né? Então, o EtherCAT e o EtherCAT-P atendem justamente a esta possibilidade de integrar muitos pontos de I/O em uma única rede. E máquinas de embalagem, como, por exemplo, a modularidade, sistemas são mais modulares, são módulos que podem ser conectados ou desconectados do conjunto, né? E a necessidade de I/O distribuído. Tá? Todas essas características necessárias em máquinas ou processos é atendido facilmente pelo EtherCAT e o EtherCAT-P. Resumo aí, graças ao nosso expertise ao longo de mais de 25 anos no desenvolvimento de sistemas, junto aos principais fabricantes de máquinas e montadores de painéis elétricos, podemos dizer com certeza que temos a solução exata e adequada para cada necessidade. Nossos catálogos, folhetos e materiais técnicos estão disponíveis aí na nossa webpage. Então, toda a informação mencionada hoje estão disponíveis para serem descarregadas através do nosso webpage. Muito bem, agora mais especificamente, apresentando aí os nossos dispositivos com tecnologia EtherCAT-P, aqui temos os módulos e remotas de entrada e saída com grau de proteção IP20. Esses módulos, basicamente, 3 produtos, né? O EK1300, que é o acoplador, o EK1322, que é o módulo de junção,
e o EK13, que é o derivador. Esses módulos permitem o uso de toda a linha de cartões ELs em IP20. Tive aqui um atraso na resposta do PowerPoint. Bem, esses módulos, né, permitem aí que nós tenhamos as conexões dadas nesse M8 em EtherCAT-P. Então aqui chega o sinal de EtherCAT e mais alimentação, né? E esta alimentação pode ser distribuída no acoplador para todos os cartões restantes. Opa! Desculpe, tive aqui um pequeno problema com o PowerPoint. Vou ter que passar rapidamente. Muito bem, acredito que todos estejam acompanhando a partir de agora, né? Então, aqui com os módulos EK 1300, a gente vê a montagem dos cartões convencionais acoplados nas remotas. Muito bem, dando prosseguimento. Para os módulos com grau de proteção IP67, temos a família dos EtherCAT Box, na versão em EtherCAT-P. São módulos compactos e com excelente fator de forma, atendendo a todas as necessidades de interfaceamento de sinais presentes em máquinas e dispositivos. Então, esta família, né, o portfólio desta família, nós temos tanto as questões, né, os dispositivos digitais e analógicos, né, com as codificações começando EPP 1xxx até 4xxx, que são os módulos analógicos. Depois nós temos com codificação EPP 5 até 7 e EPP 9, né, com os cartões e reforçadores de alimentação, junção e por aí vai. Bom, nossos próximos slides, tá? Apresentaremos aí rapidamente a relação de módulos de IP67 disponíveis para EtherCAT-P, separados entre conectores de campo de sinais em M8 ou M12, em 24 volts. Aqui nós temos os módulos de saída digital, anteriormente módulos de entrada com o número de canais, módulos combinados entre saídas e entradas em 24 volts, né? Então, cada um dos módulos tem canais de entrada e saída. Módulos de entrada analógica para corrente, tensão, termorresistência. Módulos de saída analógica, módulos de entrada e saída analógica combinado, como, por exemplo, 2 canais de entradas e 2 canais de saída parametrizáveis. Módulos especiais para leitura de encoder, comunicação serial e controle de motores de passo ou motores DC, parte de motion, comunicação, todos eles em
EtherCAT IP e EtherCAT Box em IP67. Nós temos, por fim, os reforçadores de sinais, né? Os módulos que vão auxiliar-nos caso nós precisamos complementar a energia do cabo para alcançar maiores distâncias na topologia utilizando o EtherCAT IP. Aqui, né, ilustramos a possibilidade de uso de alguns módulos EtherCAT Box com EtherCAT IP, né, com 3 ou 4 portas de junção, com ou sem reforço de alimentação dessa tecnologia. Então aqui nós temos os módulos com 3 portas e reforço de alimentação, onde nós notamos a tecnologia EtherCAT convencional ou EtherCAT IP para derivação, ou as derivações direto em EtherCAT IP, sem a necessidade ou imposição de reforço de alimentação. Ou ainda box maiores com entrada, né, com conectores em B17, maior corrente disponível, e aí sim fazendo a interconexão de módulos direto em EtherCAT IP por essas tomadas. Muito bem, aqui nós apresentamos as possibilidades de integrações entre as tecnologias EtherCAT e EtherCAT IP. Aqui temos representado um painel central com o nosso controlador e alguns I/Os EtherCAT dentro do módulo central. A derivação em EtherCAT IP chegando tanto para dispositivos, né, em IP20 confinados em painéis elétricos, mas já levando a atenção e comunicação em EtherCAT IP, como também os módulos em IP67, já falando diretamente em EtherCAT IP. Ainda temos os reforçadores de alimentação, tá? Como, por exemplo, aqui, um módulo chamado EPP 1322, onde nós entramos com uma fonte auxiliar, a comunicação EtherCAT básica e a distribuição em EtherCAT IP já no campo, ou já em forma de IP67. E por último, nessa apresentação, o retorno ou a volta da configuração de uma comunicação em EtherCAT IP para EtherCAT convencional. Para isso, nós usamos um módulo passivo, aqui dado como ZS7000-005, tá? Que é um desacoplador de tensão, onde ele desacopla a alimentação e deixa passar apenas o sinal EtherCAT para dar continuidade à nossa rede. Muito bem. Nesta imagem, utilizando cabos OCA, tá? Uma outra configuração, nós temos cabo BCP e ENP, tá? O mix aqui de cabo com tensão e EtherCAT IP, ou cabo com a tensão e sem diretamente ter o EtherCAT IP, e sim uma comunicação EtherCAT normal. Então, aqui nós mostramos o EtherCAT ECP aplicado dentro desta configuração de controle, né, em diversos pontos distribuídos pela máquina. Aqui nós temos a tecnologia ENP, onde a gente leva a comunicação ou a tensão Ethernet, não necessariamente a EtherCAT IP. E por fim aqui os cabos, né? Os motores AMP, onde utilizam tecnologias similares, né? Onde em um único cabo eu levo a comunicação, feedback, tá?
para os motores já com drivers acoplados dentro do próprio motor. Um único cabo. O exemplo que apresentamos agora, né, demonstra a versatilidade e a capacidade das soluções Beckhoff para o EtherCAT-P, dadas as eventuais limitações do efeito resistivo presente nos cabos metálicos. Aqui temos uma configuração com capacidade de estendermos nossa rede a distâncias de 255 metros, contando com cabos NP e ECP e os módulos de junção e reforço de alimentação, o EP9224. Então aqui nós temos como exemplo, né, o uso de um controlador, o acoplador, né, o derivador EK1122, que é o EtherCAT convencional, o módulo EK1322, que é o derivador, mas em EtherCAT-P. Então, nesta primeira extensão, alcançando o primeiro módulo para a leitura de sinais IEP-E, né, que são sensores de movimentação, vibração, a 15 metros. Né? Então, nós temos aí uma distância máxima, tá, perto de 80 metros no primeiro lance desses módulos de I/O. Como nós podemos ter topologia livre, né, estrela, linha e por aí vai, né, nós ainda conseguimos, dentro desse mesmo controlador, alcançar a 100 metros, utilizando aí um cabo, tá, B12, né, B17, onde nós temos um módulo de junção, que é esse EP9224, onde a 100 metros derivamos mais módulos EtherCAT Box, EtherCAT-P, tá? Alcançando aí 30 metros, chegando a 130 metros, e depois fazendo mais uma extensão de 100 metros, alcançando os demais módulos, tá? 30, 20 e 15 metros, totalizando aí do nosso controle até o último sensor a uma distância de 255 metros, baseado em uma única fonte de 16 ampere, 24 volts, localizada no painel central. Todos os demais módulos são somente acoplados em campo, sem a necessidade de estar colocando aqui fontes auxiliares. Ok, muito bem. Chegamos ao fim do que estávamos programados para a apresentação de hoje, né? Agradeço imensamente a atenção e disponibilidade de todos, mas antes de encerrarmos, tá, gostaria de convidar aí para que se inscrevam no nosso próximo webinar aí do dia 5/8, quarta-feira, né? Será apresentado a parte do Enquete Motion Control. E vamos às perguntas, tá? Mas sempre lembrando, né, de vocês estarem aí dando os likes, acessando as nossas redes sociais, né, tanto é Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e no YouTube. Tá? Também maiores informações ou qualquer dúvida, a qualquer momento, podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de marketing e iremos responder. Muito bem, vamos ver agora aqui as perguntas, se temos algumas. Ok. Quanto à ferramenta para colocar esses conectores, sim, existe um conjunto de ferramentas, tá, que pode ser fornecida, tá, junto com todos esses elementos, tá, de conexão.
Caso haja interesse em algum dos conectores apresentados, né, fiquem à vontade para escrever para nós, através dos e-mails aí que foram apresentados, tá? Que retornaremos aí com as ferramentas, códigos apropriados para cada elemento. Muito bem. Outra pergunta é: posso colocar esses conectores caso o cabo seja partido, exemplo, após 10 metros? Sim. Na verdade, esses cabos, né, eles podem ser subdivididos, né, entre seção. Aí vai depender muito da topologia que for necessário para o sistema ou para a máquina. É óbvio que devemos sempre, mesmo que partidos, né, em trechos, devemos sempre considerar as questões de distância máxima, como eu já mencionei aí nas apresentações. Vi um módulo com 8 saídas digitais, extrapola os 3 amperes. Bom, a outra questão aqui é sobre a carga máxima, né? Um módulo com 8 saídas digitais a meio ampere já extrapola, obviamente, os 3 amperes do barramento, né? Como proceder nesse caso. Bem, a questão aí, tá? Caso seja realmente utilizado toda a corrente necessária no conjunto completo de 8 saídas, não tem como ser atendido por um único módulo. Isso é impossível, fisicamente impossível, né? Eletricamente impossível. Tá? Nesse caso, teria que ser subdividido entre módulos. Tá? A possibilidade aí é fazer uso dos módulos mais compactos, né, com final traço 0060, né, e eventualmente colocar reforçadores desse sinal, usando aí os cabos ENP e ECP. Próxima pergunta é: como funciona essa tecnologia caso um sensor entre em curto? Bom, um curto, a comunicação, né, um curto do sensor diretamente no módulo vai sobrecarregar a parte de alimentação. Por isso, né, nós temos os módulos complementares. Tá? Um daqueles módulos apresentados, o EPP 9224, se não me falha a memória, né, é um módulo que tem proteção de curto-circuito. Então, caso ocorra realmente um curto, ele reporta à CPU central que um determinado ramo houve um problema de curto-circuito. Óbvio que ele não vai resolver o curto, mas ele vai te avisar ao sistema, avisar à operação de que aquele ramo está havendo uma sobrecarga. Aí basta identificar qual dos ramos e atuar sobre o dispositivo. Muito bem. Acredito que as principais perguntas foram respondidas. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos e até a próxima. Muito obrigado e um bom dia.